Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui em mais um webinar do Sindiprestem. Eu gostaria de primeiro agradecer aqui mais uma vez aqui a companhia de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que vão nos acompanhar nessa uma hora de webinar. E hoje, como vocês já devem estar sabendo, receberam todo o material, pelo menos o convite do Sindiprestem, nós vamos tratar da questão das últimas novidades no que se refere à questão trabalhista, principalmente naquilo que se refere à caducidade da medida provisória 927, como é que vai ficar isso, os seus efeitos jurídicos. Vamos falar um pouquinho aqui também da lei da 14, do 14.020, esqueci o número da lei, da lei 14.020, que foi a lei que converteu a medida provisória 936 nesta lei, falar um pouquinho sobre seus aspectos técnicos e mais gerais, naqueles pontos que mais impactam a gestão das empresas, e vamos também tocar um pouco, falar sobre o decreto 10.422, que veio regulamentar justamente essa questão da prorrogação da suspensão do contrato, interrupção, dando uma pincelada aqui nas suas questões mais importantes, inclusive sob o ponto de vista dos seus efeitos jurídicos. E, por fim, nós vamos também tratar aqui da portaria 16.655, que vem tratar um pouco daquela questão daquela possibilidade específica de as empresas demitirem os trabalhadores, demitirem e recontratarem os trabalhadores no prazo de 90 dias. Então, estes são os nossos temas aqui que nós vamos tratar hoje. E iniciamos, então, feita essa pequena introdução, pela Lei 14.020, que foi a lei que converteu a medida provisória 936 em lei. Então, como vocês sabem, quando uma medida provisória ela passa a ter vigência, ela passa a vigorar, ela deixa de ser uma medida provisória e ganha um número de lei. E no caso aqui da nossa MP 936, ela ganhou o número 14.020, 2020, então essa que é a lei que vai estar tratando agora dos temas que nós vamos abordar aqui no nosso webinar. Bom, dentre as muitas mudanças que esta lei trouxe, eu já vou adiantar para vocês que foram algumas, na verdade, vou ser mais preciso, foram algumas mudanças. Esse texto da lei da 14.020, ela mudou alguns aspectos da 936, mas não mudou tudo. Mas as mudanças que aconteceram na conversão, no processo de conversão, onde o Congresso Nacional se manifestou, elas não foram tantas assim, mas elas foram importantes. Dentre as novidades que a 14.020 traz, é o seguinte, vocês lembram, então, né, e está nesse slide aqui, vocês lembram que lá na antiga 936, a possibilidade de se fazer um acordo individual para suspender o contrato ou reduzir jornada, ela varia de acordo com a faixa salarial. Então, lá na MP 936, a regra qual que era? Para o trabalhador que ganhasse até R$ 3.135, e, primeira condição é essa, e a empresa que tivesse faturado no ano de 2019 até R$ 4.800.000, a empresa poderia fazer um contrato individual para suspender o contrato ou reduzir a jornada de trabalho. Muito bem, essa era a regra. Qual foi a mudança nova que veio na lei 14.020, que alterou um pouco essa regrinha? O que a 14.020 fez? Ela criou uma nova faixa salarial para negociação individual. O que ela fez? Ela possibilitou
a redução, a negociação direta ou o contrato individual, a realização do contrato individual de trabalho, para as empresas que, até 2019, faturaram 4.800.000, então manteve a regra da 936, e para os trabalhadores que ganham até R$ 2.090. Então, vocês vejam que ela reduziu essa faixa salarial, permitindo, então, que as empresas façam um contrato individual de trabalho, façam um ajuste na contratação, na negociação direta com o trabalhador, no sentido de possibilitar a redução da jornada e salário para aqueles trabalhadores que ganham até R$ 2.090. Então, esta é uma nova faixa que a empresa, que a lei traz, possibilitando a negociação individual com esses trabalhadores dentro dessas regras. E também a 14.020, ela manteve as outras regras exatamente tratando do mesmo tema. O que isso significa? Que passou de 14.020, passou de 3.150, que é aquelas regras que estão agora vigorando, a lei 14.020, o que ela fez? Ela manteve a mesma regra da MP 936. Ela ainda obriga, a partir destes valores e deste valor de salário, e desta regra dos 4.800.000, a partir destas duas situações, a lei diz que a empresa pode fazer uma negociação para redução de jornada e de salário e de suspensão do contrato de trabalho, mas através da negociação coletiva. Então, fica valendo aquela mesma regra. Passou de 3.135, há necessidade de você fazer a negociação coletiva para estabelecer a redução ou suspensão do contrato de trabalho. Esta é a regra que está valendo. E também manteve a 14.020, manteve aquela outra regra que estava na MP 936. Qual que é? De que quem ganha acima de 2 vezes o valor geral da Previdência, o valor do regime geral da Previdência Social, ou seja, 12.000 e poucos reais, os tais que é o que vulgarmente se chama, ainda que tecnicamente não seja muito adequado isso, mas os trabalhadores hipersuficientes, quem ganha acima de 12.000, tem nível superior e diploma de nível superior, então a empresa pode também fazer a negociação individual para suspensão da jornada, redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Então, vocês vejam que essas regras, elas tiveram uma pequena modificação pela lei 14.020, colocando essa nova faixa salarial de R$ 2.090, mas manteve todas as outras regras da 936. A informação é essa. E também, não podemos nos esquecer que, além desta regra, na lei 14.020, há a possibilidade de você fazer uma redução de salário num percentual de até 25%, estabelecido na CLT. Então, a CLT, independente dessa regra que está aqui na 14.020, permite que a empresa faça uma redução de 25% do salário de todos os empregados, de uma maneira unilateral, e especificamente nesse percentual, até 25%. Inclusive, a redução de jornada de trabalho a redução de jornada de trabalho e salário nesses percentuais de 50%, de 25%, 50%, 70%, vai valer também para a negociação coletiva, como estava na 14.020, respeitando-se a redução direta de 25% da redução dos salários para aqueles trabalhadores que estão contidos no artigo da CLT, que prevê essa situação de redução unilateral de 25% dos salários dos trabalhadores. Então, veja que a Lei 14.020 trouxe essa primeira novidade com relação a esse aspecto, e nós vamos olhar agora aqui as outras que eu não coloquei todas, mas as principais nós vamos tratar aqui para poder passar para vocês as informações mais importantes no que se refere à alteração. Bom, o que também a lei manteve, a 14.020? Manteve as mesmas regras do benefício emergencial a cargo do governo,
desde que as empresas obedeçam todas as regras do bem, do benefício emergencial, pode usufruir das mesmas regras, mas não pode sair também, nós vamos ver na frente, lá um pouquinho lá na frente, não pode escapar dessas regras, porque senão você perde o benefício e acaba tendo as multas e as incidências todas trabalhistas para quem não estiver inserido nesse contexto. Uma outra informação, uma outra mudança importante feita pela Lei 14.020. Na MP 936, a questão dos aposentados. Ninguém sabia se o aposentado podia usufruir do benefício emergencial, esse que eu coloquei agora, que é o aporte que o governo faz para que as empresas passem esse período de pandemia. Agora, na 14.020, ficou claro e acertado que, no caso de aposentado, o trabalhador aposentado não pode usufruir do benefício emergencial, não pode estar inserido aqui nesse programa do benefício emergencial. Por quê? Qual foi o motivo? Porque agora o entendimento do governo e do parlamento é de que o aposentado já recebe a aposentadoria, então ele não vai poder receber a aposentadoria e também usufruir do benefício emergencial cumulativamente. Se as empresas ou a empresa quiser fazer um acerto diretamente com o aposentado para receber o benefício emergencial, para receber todos os benefícios que estão contidos na Lei 14.020, a empresa até pode fazer, mas aí é a cargo dela. Ela vai ter que arcar com isso, independente do aporte que o governo vai estar fazendo com relação ao bem. Ou seja, aí ela não usufrui do benefício emergencial. Portanto, a questão dos aposentados, eles estão fora da possibilidade de usufruto do benefício emergencial. Essa é uma regra nova que veio com a 14.020, e veio porque não sei se vocês se lembram, na 936, a gente tinha muita dúvida com relação a esse aposentado. Agora a lei esclareceu, dizendo que eles não podem usufruir do bem, ele já recebe a aposentadoria. Bom, dito isso, eu citei duas mudanças importantes, mas uma outra importante que nós vamos começar a ter que olhar também é com relação à validade e eficácia dos instrumentos coletivos. Na verdade, como é que fica a questão dos instrumentos coletivos? Aquelas acordos coletivos, a convenção coletiva que foi feita posterior aos acordos individuais. A 14.020 previa a possibilidade de você fazer acordo individual, como nós colocamos aqui, de redução de jornada, suspensão de contrato, ela possibilitava isso. Como é que, e dentre outras regras, a questão do banco de horas, ela possibilitava, criava essa possibilidade. Como é que você faz, então, esse cotejo entre os acordos individuais e os acordos coletivos? Eu fiz um acordo individual com o meu trabalhador. Aí tem um acordo coletivo também que veio posterior ao acordo individual. O que vale? O acordo individual, o acordo coletivo, como é que fica isso? Então, nós vamos verificar agora essa situação, que é importante, sob o ponto de vista da validade e incidência de todos aqueles atos jurídicos praticados na vigência da 936. Tá? Da 927. Desculpa, estou confundindo aqui as medidas provisórias. Da 936, que é a antiga 936 e que veio sendo regulada pela 14.020. Como é que fica, então, a questão dos acordos? Regra número 1. Eu coloquei aqui no slide, escrevi, isso aqui é importante, as condições expostas no acordo individual, ou seja, regra número 1, aquele acordo individual que foi feita, as condições expostas nesse acordo, tudo aquilo que foi estabelecido no acordo individual, como regra, devem ser aplicadas em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. Então, é assim, fiz o acordo individual, acertei tudo, mas esses acertos vieram antes da negociação coletiva e veio, consequentemente, depois. Qual que é a regra? A regra é o quê? Esse acordo com aquilo que eu fiz, vale. Ato jurídico, aquela situação toda que vocês construíram lá atrás no acordo individual, vale. Aí embaixo, durante o período de existência apenas de acordo individual, suas regras ficam preservadas. Eu coloquei aqui, deixei bem claro isso aqui para todos aqui. Respeitadas as condições da legislação. Então, tudo aquilo que foi feito no acordo individual estava regulado pelas leis específicas que trataram daquela questão, tudo isso fica preservado.
O acordo individual vale, tem segurança jurídica, ato jurídico perfeito. Então, essa aqui é a regra número 1. A regra número 2, agora a segunda observação, e aqui está no slide, é bom a gente acompanhar para poder entender o raciocínio jurídico aqui. A partir da vigência, regra número 2, a partir da vigência do instrumento coletivo, né, acordo coletivo ou convenção coletiva, passarão a prevalecer as condições estipuladas por meio de negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com acordo individual. O que significa isto, do ponto de vista prático? A partir do momento que você tem a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, porque pode ser de duas espécies, vocês já sabem, convenção coletiva é feita entre 2 sindicatos, o acordo coletivo é feito entre uma empresa e um sindicato. Esses instrumentos coletivos, essas duas possibilidades, elas vão passar a prevalecer, no que a negociação, nesse caso aqui, prevalece o que está nesse instrumento coletivo, especificamente naquilo que conflitar o acordo individual. Então, do seu ponto de vista prático, eu tenho uma convenção coletiva, fiz um acordo coletivo aqui. Se conflitou, se tem algum conflito daquilo que foi feito na negociação coletiva com um acordo individual, o que vai acontecer? Vai prevalecer aquilo que está na convenção coletiva. Somente naqueles temas que conflitar com o acordo individual. Tudo aquilo que vocês fizeram e conflitar com o acordo individual e ter uma convenção coletiva, o que vai prevalecer, a princípio, é a convenção coletiva. Esta é a regra. E a exceção? Qual que é a exceção? Embaixo aqui. As condições firmadas no acordo individual, individual, que forem mais favoráveis ao trabalhador. A exceção é essa. Essa que é a primeira observação. Neste caso, nas condições aonde você firmou um acordo individual que forem mais favoráveis ao trabalhador, neste caso, essas condições elas vão prevalecer sobre o instrumento coletivo de trabalho. Então, para a gente resumir aqui e encerrar esse aspecto dos efeitos da negociação coletiva sobre o acordo individual. Naquilo que você tiver um acordo individual que for mais benéfico para o trabalhador, essas condições, elas vão prevalecer sobre aquilo que está escrito no acordo coletivo. Então, resumindo, regra número 1, fez o acordo coletivo, tem um acordo individual, naquilo que está num conflitar, tem um acordo coletivo aqui, tem um acordo individual, vai prevalecer o que está no acordo coletivo. Agora, naquilo que naquele acordo que foi feito, tiver um benefício maior para o trabalhador, aquilo que beneficiar o trabalhador, no acordo individual, aí especificamente, esse ponto vai prevalecer sobre o acordo coletivo. Nós estamos colocando isso para entender como é que se trata a vigência e eficácia de acordos individuais e acordos coletivos dentro desse contexto da 14.020. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender, porque a gente está falando de relações coletivas e relações individuais. Ainda que algumas sobrepõem sobre as outras, essas regras devem ser seguidas como nós colocamos aqui na Lei 14.020, certo? Bom, encerrada essa questão que é importante da vigência e eficácia de acordos individuais e coletivos, nós vamos para uma outra novidade trazida pela 14.020, que não estava lá na MP 936. O que ela trouxe de novidade? Ela veda a dispensa de empregado com deficiência. Então, a partir da vigência da 14.020, isso é uma outra coisa importante, lembrei aqui, e ainda bem que eu lembrei, porque é uma outra coisa importante, até terminar a pandemia. Então, veja que essa Lei 14.020 está atrelada à condição de existência de estado de exceção, o estado de calamidade pública. Até a vigência do estado de calamidade pública, enquanto estiver vigendo o estado de calamidade pública, as empresas não podem demitir pessoas com deficiência. Esta é a regra. Por enquanto durar a pandemia. Então, que está prevista, sob o ponto de vista jurídico,
permanecer o estado de calamidade pública até 31 de dezembro. Então, assim, é importante que nós coloquemos isso para vocês, porque tudo que está na Lei 14.020 e tudo que está sendo tratado aqui está atrelado também a uma outra condição, enquanto tiver o estado de calamidade pública, porque na hora que acabar o estado de calamidade pública, quando isso se encerrar, aí as regras voltam ao que já existiram. Então, por exemplo, essa regra aqui, da vedação da dispensa de empregado com deficiência, ela só pode vigorar enquanto tiver o estado de calamidade pública. E quando acabar o estado de calamidade pública, esta regra, essa restrição termina. Aí pode haver a demissão de pessoas com deficiência. Então, é muito importante que nós coloquemos isso aqui, porque para a gente entender que tudo isso é exceção, sabe? O direito do trabalho está sendo mudado, e a 14.020, ela está trazendo essas regras aqui, para esse caso, para esse momento específico. Depois que passar esse momento, esta lei, naquilo que ela tiver aqui, já, ela talvez não gere mais alguns efeitos, porque já vai ter terminado o estado de calamidade pública, certo? Então, dito isto, qual é a outra regra importante trazida pela 14.020 que tem um efeito jurídico muito grande? Afastamento da aplicação da responsabilidade do poder público relativamente às ordens de paralisação e suspensão das atividades. O que isso quer dizer? Antes da MP 936, o que estava acontecendo? E eu vou colocar aqui uma situação de ordem política, não é jurídica só. Vocês lembram o que o Bolsonaro falou lá na vigência da 936, com relação à demissão de alguns trabalhadores, que ele estava bravo com os governadores, dizendo que os governadores teriam que arcar com o ônus da demissão dos trabalhadores. Aí o que ele fez? Ele soltou uma frase assim, olha, tem um artigo lá na CLT que diz que na hora que você manda um empregado, a empresa manda um empregado porque teve paralisação das suas atividades, o poder público impingiu lá a paralisação das atividades, quem tem que pagar essa conta da demissão é o Estado, é a autoridade pública, tá? Estaria lá, o Bolsonaro, falando, está lá no artigo 486 da CLT. Bom, aqui a gente tem que, por conta disso, o que a Lei 14.020 fez? Essa situação, que é o que em direito do trabalho se chama o fato do príncipe, essa frasezinha que é estranha, mas o que é o fato do príncipe? O príncipe seria a autoridade determinando o fechamento, determinando o encerramento, a paralisação das atividades econômicas por um motivo de força maior. Neste caso, estou resumindo bem aqui, não são só essas variáveis, mas eu vou tentar resumir. Neste caso, esse 486 da CLT dizia o seguinte, não, por motivo de força maior, ou seja, o empregador não deu causa, a empresa não deu causa à sua paralisação, você pode mandar essa conta das verbas decisórias para o governador, ou para a autoridade, ou para o prefeito, porque eles que paralisaram a atividade. Não, a Lei 14.020 está dizendo o seguinte, não, essa regra não vale mais. Não é que não vale mais, essa regra não é assim que deve ser aplicada, ou seja, daqui por diante, se você tiver a sua atividade paralisada por um motivo de força maior, não dá para a empresa mandar a conta das verbas decisórias de acordo com o que está lá no artigo 486, porque o artigo 486 da CLT traz uma outra previsão. Então, para deixar claro isso, para ninguém ficar imaginando que, eu vou demitir porque teve um motivo de força maior, eu não dei causa a isso, eu estou inadimplente, estou falindo, vou mandar a conta para o Estado. Não pode mais isso. Isso aqui é o que está na Lei 14.020. Essa é uma novidade que a 14.020 traz para esclarecer este ponto que ficou muito obscuro, até por conta dessa fala política do presidente da República, que fez um entendimento equivocado deste artigo da CLT. Então, a lei vem esclarecer. Bom, agora nós vamos entrar um pouco, já abordamos algumas mudanças da Lei 14.020, vamos entrar um pouco na questão da MP 927. O que aconteceu com a MP 927? Caducou. O que significa caducar, sob o ponto de vista jurídico? Depois dos 120 dias, o que aconteceu? A MP não foi convertida em lei. Antes de entrar nos efeitos dessa não conversão em lei, vamos entrar agora aqui, vamos mostrar o que mudou, o que vai mudar a partir do momento que a MP 927 caducou. Não tem mais, ela não vale mais daqui para frente, ela não vale mais.
que mudou lá na hora que ela caduca? Quais são as novidades que nós vamos ter que olhar agora aqui? Que antes elas estavam vigorando, porque a MP estava em vigência, agora não vigora mais. Teletrabalho. O empregador, agora, deixa de poder determinar, por exemplo, unilateralmente a alteração do regime do teletrabalho para o presencial. A MP 927 diz o seguinte, você pode unilateralmente mudar aí a condição do regime de teletrabalho presencial para o remoto, unilateralmente. O empregador pode chegar lá e falar assim, eu quero assim. Isso que é o que estava escrito na 927. Agora, o trabalho não... Agora, o que acontece? O teletrabalho não pode mais não pode mais haver essa possibilidade de você fazer a mudança unilateral. Você vai ter que fazer uma negociação coletiva ou individual para você implementar o teletrabalho. Isso que mudou agora na 927. O trabalho remoto não pode ser mais aplicado aos estagiários e aprendizes. Antes, a MP 927 permitia isso. Agora, não pode mais ser... os estagiários e aprendizes não podem mais usufruir do teletrabalho. O tempo de uso de aplicativos, uma outra mudança que aconteceu com a perda de eficácia da 927. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal podem ser configurados tempo à disposição do empregador. Significa o quê? Na 927, antes tinha um artigo dizendo o seguinte, o tempo de uso de aplicativos de comunicação fora da jornada normal não configurava tempo à disposição do empregador, ou seja, não poderia ser considerado como o risco de o empregador pagar com uma hora extra. Agora saiu fora essa regra, então agora esse tempo, esse uso de aplicativos e programa de comunicação fora da jornada normal pode configurar tempo à disposição do empregador e, consequentemente, o empregador ter que pagar hora extra. Outra coisa que mudou, férias individuais. O que acabou mudando na prática aqui, com a perda de vigência da 927? A comunicação das férias volta a ter que ser feita em 30 dias de antecedência. Antes, você não tinha essa exigência pela 927, o tempo poderia ser menor. O tempo mínimo de período de concessão de férias volta a ser 10 dias. Então, nós temos um tempo mínimo, como estava na CLT antes, com relação especificamente à concessão de férias. Fica proibida a concessão de férias para os períodos aquisitivos e não adquiridos. Vocês lembram que na MP 927 estava dizendo o seguinte, olha, mesmo no período aquisitivo, você pode conceder férias. Agora que aconteceu, caiu a 927, fica proibida a concessão de férias para os períodos aquisitivos não adquiridos. Né? Pagamento do adicional de 1/3 e o abono pecuniário volta a ser pago nos prazos normais. Então, você tinha lá a possibilidade de pagamento de 1/3, abono pecuniário, para o final do ano, para poder estender isso para as empresas que poderiam usufruir desse benefício. Agora, não. Agora, você tem que pagar o adicional de 1/3 e os abonos pecuniários no tempo normal estabelecido pela CLT. E com relação às férias coletivas, a comunicação das férias coletivas volta a ter que ser feita com 15 dias de antecedência. Vocês lembram que não existia essa regra na MP, não era essa regra que existia na MP, que flexibilizou a questão da comunicação de férias. As férias coletivas devem ser concedidas por um período mínimo de 10 dias. Então, volta aquela regra da CLT que fala especificamente das férias coletivas, estabelecendo que elas devem estar inseridas num período mínimo de 10 dias. E o empregador é obrigado a comunicar a concessão de férias coletivas ao sindicato laboral e ao Ministério da Economia. Agora, antes você não precisava comunicar nada disso. Agora, com relação às férias coletivas, volta aquela regra onde a empresa precisa comunicar ao Sindicato dos Trabalhadores e ao Ministério da Economia, que faz hoje, às vezes, muitas vezes, ele absorveu algumas atividades do Ministério do Trabalho, com relação, do antigo Ministério do Trabalho, com relação a comunicar a concessão de férias coletivas. Então, essa regra voltou das férias coletivas ao que estava disposto na CLT. Feriados, vocês lembram como é que estava na 927? O empregador não poderá mais antecipar o gozo dos feriados não religiosos. Antes podia, né? Os feriados religiosos, você antecipava, negociava lá com seu empregado. Agora não tem mais essa possibilidade de você antecipar
os feriados, desculpa, não religiosos, né, com seus empregados. Volta aquela regra anterior da CLT. Banco de horas. Veja como é que estava lá na MP 927 e veja o que está acontecendo agora. O banco de horas deixa de poder ser compensado em até 18 meses, voltando ao prazo de 6 meses, no caso de acordo individual. Então, vocês lembram que na MP 927 você poderia compensar toda a questão do banco de horas, aqui das horas que estavam consolidadas no banco de horas, em até 18 meses, depois do encerramento do estado de calamidade. Então, veja que era um grande benefício para o empregador diminuir um pouco o custo da questão do banco, da compensação do banco de horas, que poderia ser feita lá na frente. Agora, volta a regra geral do banco de horas, determinando a compensação no prazo máximo de 6 meses, certo? Uma outra modificação, uma outra perda muito grande ocorrida pela 927, a questão de segurança do trabalho. Vocês lembram como é que estavam lá na MP 927? Ela flexibilizou toda a questão de saúde e segurança dos trabalhadores, dando a possibilidade de você estabelecer uma outra sistemática para você cumprir esse requisito de saúde e segurança. Então, a partir de agora, os exames médicos ocupacionais voltam a ser exigidos nos prazos regulamentares, sem dispensa de sua realização. Antes, a MP dispensava os exames médicos ocupacionais, a realização desses exames médicos ocupacionais na demissão do trabalhador. Agora, para diminuir um pouco o custo das empresas, agora todos eles voltam aos seus prazos regulares. Os treinamentos previstos nas NRs voltam a ser exigidos, coisa que não estava disposto na MP 927, tendo que ser realizados de forma presencial e nos prazos regulamentares. Antes vocês tinham, não sei se vocês lembram do 927, até a possibilidade de você realizar os treinamentos virtualmente. Existia eu entendo que este foi um grande ganho que nós perdemos, a possibilidade de você realizar cursos, atividades virtuais, seguindo a tecnologia. Hoje, veja o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando virtualmente. As empresas poderiam estar fazendo esses treinamentos previstos nas NRs de forma virtual. Agora não pode mais, tem que ser de forma presencial, nos prazos especificamente estabelecidos na própria NR. Então, vejam que nós, no final das contas, perdemos, na minha opinião, com a caducidade da MP 927, nós perdemos muitas alternativas que poderiam estar sendo usadas para as empresas passarem por esse período de dificuldade, justamente no momento que elas estão descapitalizadas. Enfim, perdemos essa MP 927 e agora nós vamos ter que, a partir de agora, viver sem ela. Eu agora fiz o seguinte, eu vou parar aqui a questão da análise da 927 e para otimizar um pouco o tempo e não deixar vocês só com as informações sem fazer perguntas, eu fiz um resuminho de algumas perguntas que nós já recebemos no Sindiprest e eu fiz elenco de algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês, só para ajudar nas respostas e evitar que vocês fiquem sem resposta nenhuma, quem sabe até colocando essas perguntas com as suas respectivas respostas, vocês consigam esclarecer algumas dúvidas. Então, vamos a essas perguntas que eu fiz aqui, eu coloquei algumas só para poder refletir aqui, espero que elas atendam a algumas questões que vocês, porventura, já estejam com ideia de estar fazendo aqui para a gente. Então, nós estamos nos antecipando e tentando respondê-las. Com relação especificamente a 927, né, o que muda e como é que fica. Uma pergunta que a gente sempre ouve aqui, é necessária uma nova negociação entre empregado e empregador para ampliar o prazo, naquilo que você fala da suspensão do contrato de trabalho, de redução de jornada, como é que fica isso daqui? Vai ter que ter uma nova negociação? Bom, a regra seria o seguinte, o empregador precisa fazer um novo contrato para suspender o contrato ou reduzir a jornada. Esse seria uma regra, é um novo contrato? É um novo contrato.
vai ter que fazer agora. Por quê? Porque vai ter que ser feito, mudou essa realidade. Vai ter uma extensão dessa suspensão. Em tese, nós deveríamos estar fazendo um novo contrato. A empresa também precisa informar, consequentemente, o Ministério da Economia sobre essa nova mudança. Por quê? Porque seria um novo contrato que estaria sendo feito, individual ou coletivo. Esta seria uma regra que nós colocaríamos aqui, como que todo mundo poderia seguir em termos de segurança jurídica. Agora, veja qual que é a exceção. Essa regra não é absoluta. Existem algumas convenções coletivas que já têm previsão de que, na época, inclusive, existe adendo às convenções coletivas e convenções coletivas que foram firmadas na época da pandemia, prevendo já que, se por acaso tiver uma mudança nos prazos de suspensão ou interrupção, isso poderia ser feito automaticamente. Havendo essa regra, não há que se falar na necessidade de um novo acordo para suspensão do contrato e interrupção da jornada. Então, nós estamos colocando esta regra como uma regra de segurança jurídica, principalmente nos acordos individuais. O que isso significa? Como o direito do trabalho, ele resiste, o direito do trabalho não gosta de acordo individual com o trabalhador. O juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Trabalhadores, eles, a princípio, não gostam de acordo individual. Por quê? Porque eles partem da premissa que o empregado é hipossuficiente, não tem suficiência econômica para poder agir diante do seu empregador, e ele se submete à vontade do empregador. Então, esses acordos individuais são sempre têm presunção relativa. Por quê? Porque o empregador pode impor a sua vontade. Por isso que o direito do trabalho não gosta de acordo individual. Por isso que nós estamos deixando essa observação. Nos acordos individuais, sugerimos que seja feito um outro acordo individual para prorrogar e documente isso, principalmente por ser acordo individual, por conta dessa questão da hipossuficiência, por conta dessa posição que a Justiça do Trabalho tem com relação aos acordos individuais. Nos acordos coletivos fica um pouco mais fácil, tá? Então, essa é a primeira regra que nós podemos seguir aqui com relação a essa questão dos acordos individuais e coletivos a partir da vigência, a partir de agora, desse aspecto, inclusive, para prorrogar, suspender, seguindo aqui o que está no decreto 10.422, certo? Segunda questão, no caso de redução de jornada e de salário, o percentual de redução de salário tem que ser o mesmo do período anterior ou também pode ser negociado? O que nós colocamos aqui embaixo nesse slide aqui, eu vou ler a resposta. Por ser um acordo novo, então parte do princípio que é um acordo novo, pode haver uma nova negociação no percentual acertado de redução, desde que, e aqui nós temos que observar isso, desde que se respeite o prazo de 120 dias, que já conta, inclusive, já somando ao período anterior. O que isso significa? O decreto 10.422, ele estendeu a suspensão do contrato de trabalho, a redução, para o limite máximo de 120 dias. Então, este foi o ganho que esse decreto trouxe. Ele esticou a possibilidade de suspensão e redução de jornada, redução de jornada e de salário, tanto na redução quanto na suspensão. Agora, o que deve ser observado, então, aqui? Pode ser feita uma outra negociação para você esticar esse prazo, desde que não se ultrapasse o limite de 120 dias, que foi o que o decreto colocou aqui. Antes era 60 para suspensão e 90 para redução. Agora passa a ter o prazo máximo de 120 dias, não pode passar esse prazo, e tem que ser negociado, a princípio, ou no acordo individual, um novo acordo, e também pode ser feito isso através de acordo coletivo. Mas nós temos que observar que este limite máximo dos 120 dias que foi estabelecido aqui pelo decreto, certo? Terceira pergunta. Empregadores que ainda não tinham aderido ao programa do benefício emergencial, podem aderir agora? E que prazo valerá para eles, se for possível? Então, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Você tinha aqui nessa questão do decreto 10.422, esta questão do bem.
Então, mas eu fiz a minha negociação, aderi ao bem, como é que fica agora com relação à extensão do decreto 10.422? Na verdade, esses atos jurídicos que foram praticados, e aqui eu vou já deixar uma outra regra, que eu acho que é um momento importante, que eu não ia deixar para o final, mas eu vou colocar aqui. Com relação, vou voltar um pouquinho, com relação à caducidade da MP 927, aquilo que já não pode mais ser feito a partir de agora, é importante que nós coloquemos o seguinte: todos aqueles atos que foram praticados, antes ou durante a vigência da 927, eles vão valer, eles valem. Então, esta aqui é uma situação importante, porque ainda que ela não exista mais no mundo jurídico, todos os atos que foram praticados lá atrás, eles vão valer. Então, você veja que, na verdade, a MP, ela perdeu a sua vigência, mas não a sua eficácia. Eu estou colocando isso agora porque eu acho que é mais importante, é uma informação muito importante que eu ia deixar para o final e vou antecipar, até porque estou vendo agora aqui o tempo está se esgotando. Essa questão de validade e a eficácia da MP é muito importante que se diga. Todos os atos que foram praticados durante a vigência da MP 927 valem. A partir do momento que ela não existe mais no mundo jurídico, os atos praticados daqui por diante não vão valer mais, porque ela não existe mais. E o governo ainda não editou um decreto legislativo para poder regulamentar essa questão. Mas, do ponto de vista prático, o que aconteceu com a MP 927? Ela provocou os atos jurídicos lá atrás, ela só não vai mais fazer isso daqui por diante. Então, tudo aquilo que foi feito lá atrás, todos os atos praticados lá atrás, eles vão valer. Então, o teletrabalho, o banco de horas, todos aqueles atos que foram consignados lá atrás, enquanto a MP estava em vigência, valeram. E ainda eles vão repercutir para frente, ou seja, tudo aquilo que foi feito, o ato jurídico perfeito foi preservado. Você empresário que olhou colocou lá o teletrabalho, colocou o banco de horas, você antecipou as férias, foi para os feriados, tudo aquilo que você fez lá, que você acordou individualmente ou coletivamente com o seu empregado, valeu. E mesmo que a MP não tenha eficácia e vigência a partir de agora, a sua eficácia permanece. Isso é uma interpretação que se dá no direito para preservar o ato jurídico perfeito, para que a gente fique com segurança jurídica e para vocês empresas, fiquem com a segurança jurídica para saberem que estão válidos aqueles atos que foram praticados lá atrás, tá? Então, eu só estou colocando essa observação porque é muito importante, e eu tinha esquecido de colocar isso no começo da nossa apresentação, porque isso a gente consegue entender como é que a gente fica com aquilo que já foi realizado no passado, que vale, e como é que a gente fica com os atos praticados daqui por diante. Na hora que a MP cai, vocês sabem, ela deixou de existir, não vale mais, e nós temos que, ela não pode ser mais usada para nada. Agora, quem a utilizou lá atrás, os atos valem. Então, gente, olha, eu estou aqui nós temos mais 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, essas perguntas aqui, inclusive eu vou deixar depois aqui, nós vamos deixar esse material aqui disposto para vocês. Todas essas perguntas, é que eu quero deixar um finalzinho para vocês mandarem perguntas, senão eu vou acabar me alongando muito aqui. Eu fiz 9 perguntas, como eu havia dito para vocês, como eu acabei me alongando um pouco na exposição, nós vamos deixar essas 9 perguntas, vocês vejam aqui nos slides, ó, nós estamos na pergunta na quarta, na quinta, aqui fala sobre acordo antigo, acordo novo, com relação à vigência e eficácia, que a gente já colocou aqui para vocês com relação a 7, e nós vamos deixar essas perguntas. Deixa eu ver aqui, são 8, inclusive fala sobre a questão da estabilidade do empregado, como é que fica, a questão da gestante, a questão do cipeiro. Nós deixamos 9 perguntas aqui para vocês. A gente vai estar disponibilizando, nós conversamos aqui,
lá no Sindprestem, nós vamos estar disponibilizando o nosso site para que vocês mandem, além dessas 9 perguntas, não havendo a resposta, não sendo suficiente essas respostas todas, nós vamos deixar o nosso e-mail, não o site, nosso e-mail do Sindprestem, para que vocês nos encaminhem as perguntas. Eu acredito que com essas 9 que eu escolhi, dá para a gente matar bastante coisa, tá? Então, vocês vão levar esse material e fica com essas 9 perguntas, e também vamos disponibilizar o e-mail. Aliás, eu vou deixar o e-mail já para vocês aqui, aproveitando a oportunidade, o e-mail do sindicato, que é, se vocês quiserem, vocês anotem, mas nós vamos deixar depois escritos para vocês, que é jurídico@sindeprestem.com.br. Nós, lá, o jurídico interno do Sindprestem, aqui coordenado pela doutora Joelma Dantas, vai estar lá à disposição de vocês, para vocês mandarem as perguntas que vocês não vão conseguir fazer aqui, e as perguntas que vão ficar em aberto. Então, mandem para a gente essas perguntas através desse e-mail, para a gente poder atender, porque eu tenho certeza que as perguntas são muitas. Eu coloquei 9 aqui, mas deve ter 90, e nós não queremos que vocês fiquem sem as respostas. Então, mandem para o nosso e-mail, esse que eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder responder todas as perguntas. Então, por conta disso, eu vou passar pelas 9 perguntas agora, eu vou deixar para trás, nós temos mais 10 minutinhos, e vamos aqui entrar, porque eu quero ouvir vocês um pouquinho algumas perguntas, vamos entrar aqui no decreto 10.000, de novo, mais uma vez, 10.422, que só para poder deixar aqui reforçada a questão dos prazos. Resumidamente, aqui eu já falei aqui, mas esta questão dos prazos de 120 dias, é preciso deixar bem claro o que mudou nesse decreto, porque lembra que eu coloquei aqui, só para reforçar. Então, a redução de jornada e de salários, antes vocês tinham o prazo máximo de 90 dias, para que fosse feita a redução de jornada dentro desse prazo de 90 dias. Foi acrescido pelo decreto 10.422, mais 30 dias, então, lembra que eu coloquei aqui, o prazo, então, ampliou para 120 dias, a suspensão aconteceu a mesma coisa, antes era 60, foi acrescido mais 60, então, foi para 120 dias. Eu só estou deixando de novo reforçada a questão dos 120 dias, porque nós temos que fazer tudo dentro agora de 120 dias. Quem praticou os atos lá atrás de suspensão ou redução, você pode soma aquele prazo aquele tempo que você já usou como redução ou suspensão, você vai acrescer ao que falta agora, sempre respeitando o limite de 120 dias. Eu estou colocando essa questão aqui do decreto 10.400, tocou essa coisa do decreto 1000, do decreto 10.422, dos 120 dias, porque isso é muito importante, não podemos sair fora desse prazo, sob o risco de nós perdermos o benefício emergencial, tá? E com relação a uma outra informação que eu não coloquei lá atrás, mas também que é importante com relação a essa questão da prorrogação, suspensão, o intermitente também, vocês lembram que o trabalhador no exercício do trabalho intermitente faz jus ao benefício emergencial no valor de R$600, foi acrescido um mês, porque antes você tinha, eu esqueci de colocar, encerramento no período tem um errinho aqui, 3 meses. Antes você tinha esse benefício do intermitente do bem de R$600 para 3 meses, agora foi acrescido mais um mês, então, de benefício emergencial de R$600 para o trabalhador intermitente. Bom, indo para a apresentação já, indo para o finalzinho da nossa apresentação, uma outra informação importante que nós colocamos aqui também, é essa novidade que veio através dessa portaria 16.655. O que veio trazer essa portaria aqui de novidade? Ela veio junto com esse decreto, veio logo em seguida, se não me engano, no mesmo dia, mas ela é importante que se diga aqui um pouco, se fale ainda que rapidamente um pouco sobre ela.
que essa portaria traz? Ela criou uma grande polêmica, está trazendo muitas dúvidas, e a gente precisa esclarecer duas ou três dúvidas importantes aqui dessa portaria. Olha só o que está escrito. Eu não gosto muito de transcrever artigo de lei, mas eu vou ter que ler esse artigo primeiro aqui, porque a portaria, ela é polêmica, apesar de não ser polêmica, e dá para entender qual é o seu motivo, não ser tão polêmica assim. O que está no seu artigo primeiro, no artigo primeiro dessa portaria? Olha lá, durante o estado de calamidade pública de que trata o decreto legislativo 6/2020, lembra, esse decreto legislativo 6/2020 de março, aqui, foi o que estabeleceu o estado de calamidade. Ele que, inclusive, está prevendo que o estado de calamidade vá até dezembro de 2020. Olha aqui que diz a portaria. Não se presumirá fraudulenta a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, seguida de recontratação dentro dos 90 dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou, desde que mantidos os mesmos termos do contrato rescindido. O que quis dizer essa portaria? Por que neste momento o governo vem, lança uma portaria dizendo o seguinte, assim, gente, olha, durante o estado de calamidade aqui, vocês podem, aqui num prazo de 90 dias, demitir o sujeito, o trabalhador, recontratando, não presumindo a fraude. Por que teve que existir essa portaria aqui desse jeito? Pelo seguinte, porque existia uma portaria anterior a esta, lá de 93, 94, esqueci o ano agora, mas é uma portaria 384 que dizia o seguinte, o que dizia essa portaria lá de 93, 92? Ela dizia o seguinte, essa portaria 384, ela falava sobre fraude ao fundo de garantia. O que ela dizia essa portaria? Que se presume a fraude, se a empresa demitir o trabalhador e recontratar de novo, com o intuito de levantar o fundo de garantia, fazer o sujeito ganhar multa. Vocês lembram, no final das contas, daquelas ações que se chamavam das famosas casadinhas? As casadinhas eram o quê? As ações que você fazia, o empregado, me manda embora, porque eu não vou pedir para ir embora, não, você me manda embora, eu levanto essa multa do fundo de garantia, você fica com 10% dessa multa, eu fico com essa. Existiam é ilegal isso, existiam aqueles arranjos que fraudavam a Previdência. Então, ou seja, era a fraude. Então, essa portaria 16.655 veio dizer o seguinte, não, você pode, neste período de pandemia, para as empresas que estão com dificuldade econômica, demitir, recontratar essa mão de obra, para inclusive não perder essa mão de obra que já está devidamente qualificada, não se presumindo fraude, ou seja, não se presume a fraude ao fundo de garantia, desde que as empresas estejam realmente passando por essa dificuldade, por isso que essa portaria está debaixo do estado de calamidade pública, e nesse caso você não presume a fraude. E você pode demitir ou recontratar, recontratar os trabalhadores. Este é o motivo dessa portaria, primeira informação. Segundo, a recontratação desses empregados, no prazo de 90 dias, tem que ser feita com os mesmos direitos que esse empregado tinha no contrato de trabalho anterior, antes de ser demitido. Está também na portaria. Ou seja, você não pode recontratar pagando menos. A não ser, esta é a regra. Qual que é a exceção? A não ser, no parágrafo único da portaria 16.605, que é a contratação de que trata o caput desse artigo, aqui da 16.655, poderá se dar em termos diversos do contrato rescindido, ou seja, quando houver previsão, nesse sentido, um instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, a regra é qual? Não pode demitir e contratar em 90 dias por um valor menor do salário que ele já ganhava na época da sua demissão, a não ser que você tenha uma negociação coletiva que possa estabelecer outros critérios de contratação. Mas vocês vejam que isso aqui é mediante negociação coletiva. Somente se tiver uma negociação coletiva com o sindicato, que dificilmente o sindicato vai deixar que você contrate com direito menor do que ele tinha antes da época da demissão, o trabalhador tinha antes da época da demissão. Então, esse parágrafo único permite essa possibilidade, mas
o espírito dessa portaria, ele vem neste sentido, ele vem somente para garantir que nesse período de pandemia, e ela está vinculada ao período de pandemia, ou seja, também tem vida curta, depois que o período de pandemia acabar, ela também morre, ela está vinculada a esta questão. Alguns advogados questionam, dizem que a portaria não pode regular a lei, que a portaria é inconstitucional, logo acho que vai ter ação em cima dessa portaria, mas enfim, independente disso, nós temos essa situação aqui do espírito da portaria, para mostrar para vocês o porquê que elas estão, porquê que ela existe e qual que é o motivo dela ter sido feita, tá? Bom, aqui nós temos algumas perguntas, e como nós já estamos aqui no finalzinho, eu gostaria de fazer o seguinte, eu queria fazer um trato com vocês aqui, para a gente conseguir, eu ir para os finalmente aqui, e a gente conseguir responder as perguntas. São poucas perguntas, mas o que eu queria conversar aqui, Joelma, que está nos assistindo, e fazer pelo e-mail do sindicato, porque eu queria só fazer mais 2 observações aqui, que são importantes para terminar aqui a nossa apresentação. Como as perguntas não são muitas, a gente poderia, eu me comprometo aqui, junto com o pessoal aqui, nosso time aqui interno do Sindiprestem, e responder essas perguntas pelo e-mail. Eu gostaria de, então, feita essa observação, colocar aqui para vocês uma informação que eu já falei aqui muitas vezes, mas eu vou repetir porque é muito importante antes de encerrar aqui a nossa apresentação. O decreto 10.422, que veio regulamentar a Lei 14.020, ele concede, além dessas questões todas que foram feitas aqui, ele traz muitos detalhes de outras questões que impactam na questão da vigência e eficácia dessa medida provisória, que perdeu a sua validade. Mas o que é importante a gente notar aqui é que, mais uma vez, para que a gente siga na segurança jurídica de implementação deste decreto aqui, e para que a gente não crie um passivo trabalhista aqui grande nas empresas, nós entendemos aqui que a gente precisa olhar mais uma vez para a questão da aplicação do ponto de vista da gestão. Então, o Sindiprestem e o Wander Morales aqui, é por isso que nós estamos fazendo esta live, é por isso que nós estamos aqui. A nossa preocupação sempre de informar vocês, e essa que foi sempre a preocupação do nosso presidente, do Wander, para informar, porque nós entendemos, ele entende especificamente, que a informação realmente é o melhor caminho para que nós evitemos o passivo trabalhista das empresas, e principalmente o passivo previdenciário. Não disse isso, mas eu vou terminar colocando aqui. Dentre as muitas mudanças que tiveram aqui, esta perda do teletrabalho, eu gostaria só de encerrar colocando aqui para vocês, esta questão do teletrabalho, do trabalho à distância, que nós perdemos com a edição com a 927 que caducou, deve ser olhado com muito cuidado, principalmente naquilo que se refere às normas de saúde e segurança do trabalho. Todas aquelas empresas que atuaram e que implementaram o teletrabalho na forma com que foi disposta na 927, todas aquelas regras valem? Valem. Todas as regras de teletrabalho valem. O que é importante agora é a gente fazer uma mudança. Se o teletrabalho for voltar ao trabalho presencial, nós precisamos olhar toda a questão da segurança jurídica na volta, mas principalmente entender que, independente da MP 927, independente de ter ido embora a 927 com o teletrabalho, com o trabalho à distância, que no final das contas está encaixado também o home office,
é importante a gente olhar sempre, e a gente deixa como último alerta aqui, que nós vamos continuar com o teletrabalho ainda, não é porque não está mais na 927 que ele desapareceu. Ele ainda está na 13467, ele ainda está lá na lei da reforma trabalhista, e todas as regras de saúde e segurança do trabalho valem também, estão em plena vigência, independente de 927. Porque a 927 trazia um capítulo específico sobre teletrabalho, e não temos mais. Então, eu deixo aqui essa informação aqui, porque a primeira aqui, para terminar, e terminando a nossa apresentação, o teletrabalho deixou de existir no modelo, nos detalhes da 927, mas ele não deixou de existir, do seu ponto de vista formal e do seu ponto de vista jurídico, porque ele está regulado na 13467. E, olhando sempre, além disso, implementar o teletrabalho, olhando para as questões trabalhistas e previdenciárias, e de saúde e segurança do trabalho, e ergonomia. Então, isso é muito importante que se diga, eu não tinha dito isso no começo, mas digo isso agora, deixo essa observação no final da nova, por conta da perda de validade da 927, e, por fim, olhar sempre para a questão da segurança jurídica trabalhista. Repetindo o nosso mantra, eu gosto de encerrar com o mantra. Para aplicar bem lei, portaria, decreto, seja lá o que for, nós precisamos olhar sempre para a gestão. Quem faz o passivo trabalhista da empresa subir ou descer, advogado, ficar maior ou pior, quem é? É quem faz a gestão das empresas. O RH, é a turma que faz a gestão, é quem está aplicando as leis. E aplicar adequadamente um decreto e uma lei agora, principalmente agora, neste momento de pandemia, depende muito, muito, muito da questão da gestão. Deixamos esta mensagem como reforço para vocês, porque vocês sabem que eu me torno até chato, eu repito isso sem parar, mas eu entendo que segurança jurídica trabalhista vem quando o empresário olha para a gestão. Então, nós sabemos que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas nas empresas não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Portanto, na hora que for aplicar uma lei a 10.020, a 14.020, ou aplicar a 10.000 o decreto 10.422, precisamos olhar para a questão da gestão. E principalmente de tudo que foi dito aqui, olhar a questão dos prazos e este fenômeno do trabalho à distância. O trabalho à distância veio para ficar, o teletrabalho, e independente de MP, nós vamos ter que olhar com isso com carinho, porque o trabalho à distância, o teletrabalho, tem implicações jurídicas, trabalhistas e previdenciárias. Nós vamos encerrar, então, agora aqui, já são 12h02, reforçando para vocês aqui o nosso canal de comunicação com o nosso sindicato, mandem as questões que, porventura, ficaram sem resposta ainda, porque a gente sabe que o tema é bem complexo para o Sindiprestem. Nós vamos ter a oportunidade de responder todas as questões, nós respondemos sempre, e eu encerro, então, aqui, agradecendo aqui a participação de todos, e deixando aqui o convite para um próximo webinar. Aí, né, Joelma, nós vamos fazer aqui com o nosso time aqui, que é excelente, lá no Sindiprestem, dos advogados, pessoal da comunicação, e todo mundo aí que está nos ajudando a fazer esses webinars. Quem sabe fazer um outro menos chato, porque esse daqui é aquele mais chatinho que fala sobre lei, decreto, enfim. Fazer um outro um pouco mais agradável, mas que, no final das contas, dê para vocês aquilo que vocês estão buscando aqui. Segurança jurídica na área trabalhista. A melhor maneira de você ter segurança jurídica na área trabalhista é através da informação. É isso que o Sindiprestem ele tem como objetivo quando ele faz esses webinars para todos vocês aqui. Eu agradeço, então, a participação de todos, por terem ficado aqui conosco, e espero que nós tenhamos ajudado vocês aqui no esclarecimento de algumas das dúvidas, e nos colocamos à disposição para responder as outras perguntas para vocês aqui que forem feitas no futuro. Então, agradeço mais uma vez aqui a atenção de todas e todos. Uma boa tarde para todo mundo e até o próximo webinar. Até logo. Obrigado.